Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Um administrador resolve estudar o lucro de sua empresa e, para isso, traça o gráfico da receita e do custo de produção de seus itens em real, em função da quantidade de itens produzidos. O lucro é determinado pela diferença, receita menos o custo. O gráfico que representa o lucro dessa empresa em função da quantidade de itens produzidos é. Bem, nós temos aqui o gráfico original e nas alternativas da múltipla escolha nós temos aqui as possibilidades que são postas para nós. E aí nós deveremos realizar uma decisão. Muito bem, vamos fazer o seguinte, vamos avaliar cada um dos itens, começando pelo item B. Bem, nós temos aqui no item B uma informação gráfica e nós vamos, antes de começar a pensar nessa alternativa, nos voltar a nossa atenção para o gráfico original. Perceba que no próprio texto da questão é informado que o lucro, que podemos chamar de L, vai ser igual à diferença entre a receita, que podemos chamar de R, menos o custo, que podemos chamar de C. Ora, vamos estabelecer aqui então intervalos em que existe o, entre aspas, equilíbrio, ou, nesse contexto aqui, as fronteiras determinadas pela expressão dada na questão. Veja que estas fronteiras, ou estas interseções, ou mesmo os limites, são dados pelo número 5, o número 15, aqui é onde existe o encontro entre gráficos, e no número 30, em que existe a finalização das curvas. Para isso, nós geramos aqui uma linha destacando estes intervalos. Veja, o 5, o 15 e o 30. E o que nós podemos fazer é o seguinte, vamos avaliar valores aqui nesses intervalos. Voltando então mais uma vez nossa atenção aqui para o gráfico original, nós temos entre 5 e 15 o número 10, que podemos utilizar como sendo parâmetro em relação à quantidade de itens produzidos. E o número 10 vai gerar aqui, vamos até destacar, no intervalo que vai de 5 até 15, um lucro ou não, né? Vamos ver se isto vai acontecer ou não. Então, para uma quantidade de 10 itens, nós teremos então uma receita, olhando no gráfico da receita, de 25. Veja que o lucro é determinado pela receita menos o custo. E se nós observarmos para a mesma quantidade 10, aqui no custo, nós vamos ver que este valor corresponde a 45. Então, 25 menos o custo, que é 45. O que vai gerar um lucro negativo, que nós comumente chamamos de prejuízo, de menos 20. Então, note que entre 5 e 15 nós temos um resultado negativo. E entre 15 e 30, vamos ver aqui, podemos pegar o valor 25. Para o 25, vamos ver aqui o gráfico do custo. Para 25 unidades, nós vamos ter, ou uma quantidade de 25, nós vamos ter um custo que vai ser 10. Nós vamos observar também a receita. Para 25, a receita vai ser 50. Logo, podemos dizer então que o lucro aqui virá de fazermos a receita 50, que destacamos agora há pouco, menos o custo, que é dado pelo número 10. Então, 50 menos o 10. O resultado que vamos encontrar é 40 positivo. Isso significa que o valor do lucro entre 15 e 30 vai ser positivo. Obviamente, nós pegamos um só valor de cada intervalo, mas se observarmos os demais valores, vamos verificar que existe essa diferença também aqui. Por exemplo, pegando entre 15 e 30, todos os demais valores aqui de receita serão maiores ou superiores que o custo. E a mesma avaliação pode ser feita ali entre 5 e 15. Então podemos perceber o seguinte, se fôssemos construir um gráfico falando do lucro, que já chamamos de L,
nós teríamos no intervalo aqui de 5 até 15 valores negativos para este lucro e de 15 até 30 valores positivos. Pois bem, avaliando então o item B, note que de 5 até 15 nós temos valores acima do eixo X e valores positivos. Isso significa que o item B não é o item que nós buscamos, já podemos descartar. Indo para o item C, veja que nós já preparamos, então, entre 5 e 15, já sabemos que ocorrerá prejuízo ou resultado negativo. Entre 15 e 30, valor positivo ou valores positivos, no caso, para o lucro. Então, se voltarmos nossa atenção para o gráfico, vamos ver que novamente de 5 até 15, no gráfico do lucro, nós vamos ver que os valores que vamos obter são positivos e nós percebemos que eles são negativos, ou seja, o gráfico aqui contraria o que nós já encontramos. Então, mais uma vez, jogamos fora outro item. No seguinte, no item D, observe novamente que entre 5 e 15, mesmo que exista uma curva que ascende e depois vai decrescendo, mas os valores que nós podemos perceber aqui para o lucro, todos eles estão acima do eixo X no ponto zero e todos são positivos. Nós deveríamos ter de 5 até 15 uma quantidade com valor negativo ou quantidades cujo resultado do lucro seria negativo. E isto não ocorre neste gráfico, então podemos jogar fora mais este item. No item E. Bem, o item E ou no item E também prevalece a mesma ideia. Veja que nós temos somente valores positivos neste gráfico em relação ao lucro. E nós teríamos que ter entre 5 e 15 valores negativos, o que não acontece, então jogamos fora mais um item. E agora finalmente voltamos para o item A. Notem que no item A, de 5 até 15, os valores do lucro que são apresentados são negativos. Inclusive podemos verificar o menos 20 aqui surgindo, que é o primeiro resultado que encontramos. E se nós formos ver de 15 até 30, os resultados que vamos encontrar são positivos, como já havíamos destacado, inclusive com o número 40 aqui aparecendo como sendo o maior valor do lucro nesse intervalo dado. Portanto, o item que nos interessa é justamente o item A. E ele é o item que nós marcaremos, então, aqui nas alternativas da múltipla escolha. Certo, pessoal? Muito bem, então. Com essas avaliações, pensamentos e considerações, nós chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, voltem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!